Bom, eu quero dar uma boa noite a todas as companheiras presentes nesse debate nacional do PT, parabenizar as companheiras por virem, porque o Brasil precisa de mais mulheres na política. Eu quero cumprimentar os companheiros aqui presentes, quero igualmente cumprimentar a juventude e também o Brasil e o PT estão precisando que a juventude participe ainda mais da política e assumam sua tarefa de governar o Brasil. Quero cumprimentar os nossos companheiros candidatos a presidente do PT, cumprimentar os nossos parlamentares, o senador Pimentel, o líder José Guimarães, cumprimentar também o Bruno, o Eudes, o Zé Ayrton, também já a ex-prefeita, nossa liderança Luziene estará aqui, cumprimentar todos os companheiros e companheiras. Companheiros, nós temos uma tarefa muito importante nesse PET. A tarefa inicial é de contar para o povo brasileiro a profunda mudança que o PT e os seus aliados estão realizando no Brasil nesses 10 anos de governo. Um governo que mudou a vida do povo, um governo que criou possibilidade de ir a fundo em todo o país e cuidar de cada brasileiro. A partir do governo Lula e do governo da Dilma, nós podemos ver um filho do pedreiro se formar em medicina. A partir do governo Lula e Dilma, nós temos 20 milhões de pessoas com emprego com carteira assinada. Hoje, foram criados 128 mil novos empregos no Brasil pelo cadastro do CAGED. Nós, depois do governo Lula e Dilma, podemos dizer que a miséria está sendo superada no Brasil. Nós podemos dizer que o Brasil virou uma liderança mundial e nós podemos dizer que estão diminuindo as desigualdades regionais. Saúdo aqui o nosso senador José Pimentel. Quero também, é hora e é importante que nós contemos essa história para o povo brasileiro. Contemos essa história para os jovens, que eram tão jovens no início do governo do PT, que não puderam e não podem fazer uma comparação com o que foi o governo Collor e o governo Fernando Henrique, que as famílias perdiam emprego, perdiam capacidade, inclusive, de sustento da família na medida em que o pai e a mãe perdiam o seu emprego. E é por isso que nós temos que contar essa história, porque também os nossos adversários e a mídia querem diminuir a importância dessa história. E é por isso que nesse PED nós temos que mobilizar nossa militância e discutir com essa militância para a gente ir para a disputa política animados para ganhar mais uma vez as eleições de 2014 e reeleger a Dilma para um novo período de mudanças para o Brasil. E esse novo período de mudanças para o Brasil requer, de um lado, mais empregos com carteira assinada, fim do trabalho precário, diminuição da jornada de trabalho, uma reforma agrária para os trabalhadores rurais, uma reforma urbana que dê dignidade, moradia e transporte decente para os trabalhadores urbanos, a melhoria na educação com dinheiro do pré-sal e a melhoria na saúde. Requer mais direitos e mais democracia, através de uma reforma política para já, a quente, que a gente tenha condição de fazer uma reforma política que acabe com o financiamento de empresas nas eleições, uma reforma política que aumente o número de mulheres na política brasileira. É vergonhoso o número
de mulheres na política brasileira. Enquanto as mulheres são 50% na sociedade, elas são somente 8% no parlamento brasileiro. Uma reforma política que não permita que o povo brasileiro só escolha pessoas, mas escolha temas através do plebiscito, do referendo e da iniciativa de lei. Nós precisamos dizer que o Brasil precisa ampliar a opinião pública através da democratização dos meios de comunicação de massa. É impossível que 6 famílias no Brasil tentem criar o clima da opinião pública. Nós precisamos democratizar a televisão e os rádios para que mais opiniões possam ser expressas na sociedade brasileira. Nós precisamos fazer um processo participativo de elaboração do orçamento e de definição dos fundos públicos. E é por isso que nós temos que, além de ter mais direito, ter mais democracia e reforçar os valores democráticos e republicanos na democracia, num forte programa de combate à corrupção. Para que nós consigamos fazer um novo ciclo de mudanças, a chamada Revolução Democrática, o PT tem que se preparar para isso. Em primeiro lugar, o PT tem que fazer como sempre fez, convocar sua militância, convocar os sindicalistas, convocar os movimentos sociais, convocar os acadêmicos para dizer de um novo Brasil. Isso é fundamental que nós consigamos fazer. Um programa nítido de mudanças e apresentar esse programa nítido de mudanças. Além disso, fazer alianças com a esquerda e fazer alianças com os movimentos sociais para pactuar um programa de mudanças e apresentar esse programa de mudanças para o conjunto dos aliados ao centro. Mas só vai ao centro passando pela esquerda, porque senão, ao invés de nós mudarmos o Brasil, os nossos aliados é que nos mudarão doravante. E é por isso que nós temos que construir uma arquitetura política que alavanque mudanças para o povo brasileiro e não permita que alguns dos nossos aliados interditem essas mudanças. A chapa Mensagem ao Partido é a chapa que quer mudar o PT. Por que nós precisamos mudar o PT? Porque o PT, nesse período, cumpriu a sua missão, mas agora, para cumprir uma nova missão de mudanças, ele terá que se mudar. E mudar depende de várias questões. A primeira, trazer a juventude para dentro do nosso partido e dialogar com essa nossa juventude. Comunicar-se com o povo brasileiro numa comunicação nova, que requer diálogo. Estar mais próximo dos movimentos sociais, recuperar a dimensão coletiva das direções, democratizar profundamente o partido e ter uma gestão transparente das suas finanças. O PT precisa fazer uma agenda de mudanças neste PED para se preparar para esse novo ciclo que o Brasil requer da Revolução Democrática. E discutir não só conquistas materiais, que essas são fundamentais, mas ganhar as mentes, ganhar com valores, o valor da igualdade, o valor da justiça social, a igualdade entre homens e mulheres, a igualdade entre brancos e negros, o respeito à orientação sexual, a profunda mudança com as mulheres na política e com a juventude na política, o debate sobre uma nova sociedade que é a construção do socialismo. E é por isso que a chapa Mensagem ao Partido, aqui com os companheiros, com a companheira Luziane Lins, com o companheiro Bruno, Arthur Bruno, companheiro Eudes e vários companheiros dos coletivos DS, Reencantando, Optei e o Núcleo Américo Barreira, que apoia a nossa candidatura para ganhar no PT, para equilibrar as forças e construir esse PT que é o orgulho de todos nós. Muito obrigado.